Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz seja convosco, graça e paz. A forma que eu falo, não muda a expressão do poder, da graça de Deus, do amor de Deus sobre a nossa vida, amém? Então, graça e paz, paz seja convosco, seja inundado aí pela graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Senta aí, querido, toma seu lugar, fique à vontade. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você escolheu essa boa parte, que é ouvir a palavra, mas fica aqui um conselho nessa noite. Durante a semana, durante os dias que precedem os cultos, começa a colocar na sua oração isso: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Senhor, eu não sei quem vai ministrar, eu não sei qual é o homem que vai falar, mas de uma coisa eu sei, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Isso demonstra desejo, isso demonstra interesse. Que nós estejamos mesmo durante a semana já alimentando, esse desejo, esse interesse de ouvir a voz de Deus, no nome de Jesus. Eu creio que Ele já está falando e vai falar profundamente sobre as nossas vidas. Querido, a Bíblia fala de algo que talvez não é tão atrativo ao ser humano, algo que não é tão... A gente não gosta tanto de ouvir, não deseja tanto de ouvir, mas a Bíblia fala de lutas, a Bíblia fala de provas, a Bíblia fala de batalhas. Uma das atribuições mais usadas a Deus nos livros proféticos, ou seja, nos livros dos profetas, sejam eles os profetas maiores ou os profetas menores, a atribuição a Deus que nós mais encontramos nos livros proféticos o Senhor é o Senhor dos exércitos. A atribuição que os profetas mais usam a Deus é essa, que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E algumas vezes, alguns crentes, alguns cristãos, eles chegam a se sentir mal por passarem por batalhas, por passarem por lutas, algumas vezes ficam desconfortáveis. Existem crentes, existem pessoas, na verdade, que quando passam por batalhas, por lutas, por guerras, chegam até mesmo a imaginar que não são nem crentes. Chegam a colocar em dúvida o seu cristianismo, a sua fé, porque se sentem muitas vezes pequenos por passarem por lutas. Mas algo que nós precisamos entender é que é exatamente ao contrário. Passar por lutas não quer dizer que você não é crente. Passar por lutas e batalhas não faz de você um crente menor, E eu acredito que muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Então não se sinta pequeno por passar batalhas, por enfrentar lutas, por passar por desafios. Pelo contrário, se sinta capaz. Quando você enfrentar lutas, batalhas, e eu vou compartilhar o texto, mas eu ainda não estou nele, tá bem? Eu estou na introdução, então me acompanhe aqui, me dê sua atenção de presente. Então, ao passar por lutas, ao passar por batalhas, não se sinta menos crente, não se sinta pequeno, não, pelo contrário, se sinta capaz. Se você está passando, acredite, existe uma capacidade em você. Existe uma força em você, em nós, que nós precisamos descobrir, que nós precisamos conhecer. Então, a mesma Bíblia que fala de lutas, que fala de guerras, que fala de batalhas, a mesma a Bíblia que atribui a Deus a colocação de Senhor dos exércitos, é a Bíblia que também fala de revestimento, que também fala de armadura, que também fala de vigilância. Ou então, o que a Bíblia está querendo dizer é que é necessário uma preparação. Então a Bíblia fala de guerras, fala de lutas, fala de batalhas, mas ela também fala de revestimento, de armadura, de vigilância, de preparação. Me deixe ler aqui com você um texto que ainda não é o texto dali, então vem comigo aqui, vamos um passo de cada vez para sermos abençoados dentro daquilo que o Senhor quer. Salmo 27 e verso de número 3. Salmos número 27 e verso de número 3. Então eu repito,
Não se deixe abater por passar por batalhas. Não se sinta menor por passar por lutas. Não questione o seu cristianismo por estar passando por guerras. Pelo contrário, se sinta capaz. Olha o que o salmista Davi diz aqui no Salmo 27. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Olha que maravilhoso o salmista está dizendo, né? Então, a guerra pode vir, a batalha pode vir, a luta pode aparecer, mas quando ela vier eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu não vou deixar que, ainda que uma guerra estoure, né, contra mim, olha, ele está sendo bem específico, eu não vou me abalar. Né? E aí é tão lindo porque no 4, e eu não tinha marcado aqui, mas agora eu me recordo desse salmo que ele diz, um anseio eu tenho, uma coisa eu faço, né? Um anseio eu manifesto ao Senhor e eu realizarei, eu buscarei que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Então vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter luta, mas o que o salmista está dizendo? Uma coisa eu faço, e eu vou buscar, que é me render ao Senhor, que é estar na sua presença, que é louvar, que é adorar, né? Então isso fala de preparação. Vem ler comigo aqui Isaías capítulo 13 e verso de número 4, glórias a Deus. Isaías, capítulo de número 13 e verso 4, Isaías, profeta Isaías, capítulo 13 e verso de número 4, glória a Deus. Eis que já se ouve um tumulto sobre os montes, semelhante a de uma grande multidão, vozerio agitado de reinos, de nações reunidas. É o Senhor dos exércitos, reunindo um exército para a guerra. Olha que coisa maravilhosa, né? Então aqui agora é o profeta Isaías falando acerca disso. Yahvé, o Senhor dos exércitos, chamando quem? Chamando um exército. Para quê? Para uma guerra, né? Então, vemos isso, vemos a Bíblia falando de guerras, de batalhas, de lutas, vemos a Bíblia ensinando acerca da vigilância, do revestimento, da preparação. Então, se tem batalha, se tem luta, acredite, você é capaz. Temos capacidade em Deus de enfrentar. Então, preparação fala de estar atento, fala de estar vigilante, fala de nós estarmos atentos, cuidando, vigilante. Você está vigilante hoje? Amém? Há vigilância na sua vida, há vigilância nesse lugar. A Bíblia fala acerca, Jesus nos manda vigiar. Jesus falou, nos orientou acerca da importância da vigilância, e mais do que isso, querido. Jesus fala de vigiar antes de orar. Jesus vai falar para orar, mas antes de ele falar orar, ele diz vigia e ora. Vamos ler Marcos capítulo 14 e verso de número 38. Marcos 14 e 38. Evangelho de Marcos capítulo 14 e 38. Eu sempre trago aqui nos meus esboços os textos que eu vou ler, mas eu senti nesses dias de manusear a Bíblia, porque nós precisamos ter esse costume, né? Então eu gosto, ainda que isso nos tome um tempo, é um investimento, não é perca de tempo, é investir, manusear, abrir a Bíblia, encontrar. Marcos 14, 38 diz assim, Jesus falando, vigiai e orai. Olha o que Jesus está dizendo, seja vigilante, esteja atento, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro a carne é fraca. Volta um capítulo de Marcos, por favor, capítulo 13 e verso de número 33. Marcos 13 e 33. Voltando uma folha, você já encontra. Marcos 13, 33 diz assim: estai, pois, atentos e vigiai,
porque não cabe a vós saber quando será esse tempo. Então aqui está falando de vigilância. Jesus está nos mandando ser vigilantes. Jesus está nos ensinando a ser, e como eu disse, né? Nós sabemos da importância da oração. Não estou menosprezando a oração, muito pelo contrário. Precisamos orar em todo o tempo, né? Tessalonicenses 5:17 diz isso, orar o tempo todo. Tiago fala do poder da oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Mas o que nós precisamos compreender é que oração sem vigilância pode ser só falácia. Pode ser como os fariseus. Oração sem vigiar pode ser só oratória. Já parou para pensar por que é oração? Porque é oratória, mas precisa ter ação. Não é apenas falar, mas é agir. E Jesus está dizendo mais, antes até mesmo de orar, vigie, esteja atento, que haja ação, né? Que haja a vigilância. Sabe, às vezes nós achamos que nós deixamos de vigiar, que nós deixamos de ficar atentos, porque caímos. Às vezes a gente fala, não, eu já fui mais vigilante, eu já fui mais atento, eu já fui mais preparado, mais cuidadoso, mas eu acho que eu acabei caindo em algum momento, e ao cair, eu baixei o nível de vigilância, e não é verdade. Não é assim, a gente pode achar que não é, mas acredite, é exatamente ao contrário. Por quê? Porque a falta de vigilância precede a queda. Vou repetir, a falta de vigilância precede o pecado. A falta de vigiar precede a queda. Então a gente não para de vigiar porque pecou, a gente peca porque parou de vigiar. É ao parar de vigiar que nós nos expomos à queda. Então acredite, a vigilância, né? Ela vai nos proteger da queda. Se a falta dela precede a queda, a existência do vigiar na nossa vida. Eu lembro que nós tivemos um casal de líderes, logo que nós convertemos, e tinha a bispa, né, que era esposa do nosso líder. Que mulher sensacional, ela faleceu há alguns anos, mas eu nunca me esqueço da gente encontrar ela no corredor, assim, ela passava e olhava para a gente e falava assim, vigia, irmão, vigia. Sabe aqueles irmãos quando te encontram no corredor, baixa a cabeça e passa meio de lado, ela já ia lá e puxava e olha nos meus olhos, vigia, irmão. É de mais homens e mulheres assim que nós precisamos. Homens e mulheres que nos olham nos olhos e dizem, vigia, irmão, porque é isso que nós precisamos, de vigilância. Jesus está falando, né? Nós não precisamos de muita ação, não precisamos de muita coisa para fazer, mas a gente precisa vigiar no que faz. Precisa ser vigilante naquilo que faz. E agora nós vamos para o texto base do tema, tá bom, irmão? Embora apareça ali agora, eu te convido para nós irmos lá em 2 Samuel, capítulo de número 23 e 8. Tá vendo? Até isso faz parte da vigilância. Estamos tendo uma introdução de um texto, de uma oratória, de uma prédica, tudo faz parte, né? Até essa introdução Deus está falando com a gente. Então agora nós vamos para o texto, que nós vamos então meditar acerca disso. 2 Samuel, capítulo 23 e verso de número 8. E diz assim o versículo 8. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe, Bassebete, o Taquinomita. Este foi o líder do conhecido grupo, os três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia o Senhor operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. E as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Glórias a Deus. Esses versículos que nós lemos aqui,
eles estão falando, eles citam acerca de alguns valentes, que a Bíblia chama de valentes de Davi. Existiu uma época em que aproximadamente 400 homens decidiram seguir Davi, decidiram se unir a Davi. E a Bíblia fala desses 400, e em algum momento a Bíblia refina um pouco esse grupo, e ele chega ali a um grupo de 30, alguns momentos fala de 37, então pensa, 400, de repente refina, fica 30 valentes, e dentro desses 30 se refina um pouco mais, e ficam 3. Né? Isso fala para mim de níveis de relacionamento, níveis de intimidade, níveis de comprometimento, muito semelhante a Jesus. Multidão, né? Seguidores, discípulos, né? Os discípulos mais próximos, 12, e dos 12 tinha 3 que eram mais próximos ainda, né? Então nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre Eleazar, ainda que os 3 aqui são sensacionais, fizeram coisas extraordinárias, verdadeiros valentes mesmo, mas eu quero falar um pouquinho de Eleazar, um soldado, um guerreiro. Estamos falando de lutas e estamos falando acerca de enfrentarmos essas lutas. Quem aqui passa por luta? De verdade, que eu vou pregar para você. Quem passa por luta? Amém. Quase todo mundo. Tem uns que já estão no céu, eu acho. Porque, né, nós passamos por lutas. Lutas passamos, já passamos, estamos... Claro que tem uns que parece que faz maratona a luta, né? Porque tem que aprender alguma lição, né? Mas a gente não quer maratonar a luta, a gente quer passar por ela, né? A gente não quer permanecer nela. Mas a grande verdade é que todos nós passamos. Então, se nós passamos, nós precisamos aprender. É aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E Eleazar é o quê? É um soldado, é um guerreiro, é alguém que batalha, é alguém que nos ensina, pode nos ensinar preciosas e valiosas lições acerca de enfrentar batalhas, sobre como enfrentar batalhas. Irmão, quem é que pode falar de guerra? Um soldado. Só pode falar de algo quem tem autoridade para falar, irmão. Só pode falar de algo alguém que vive de fato. Alguém que realmente passa, alguém que realmente enfrenta, que sabe como é. E esse homem é guerreiro, é soldado, enfrenta batalhas e vai poder nos ensinar algo nessa noite sobre enfrentar batalhas. De uma coisa aqui já ficou certo: as batalhas existem. Amém? Ah, pastor, eu não saí da minha casa para ouvir isso. Querido, eu não saí da minha casa para ouvir mentira. Eu saí da minha casa para ouvir verdades, porque mentira não muda a vida de ninguém. Agora a verdade é libertadora, a verdade liberta. Se a verdade te incomoda, aí precisamos rever, né? Então já sabemos, existe uma coisa que é fato: batalhas existem. Gostando ou não, elas surgem. Querendo ou não, elas aparecem. Então o que é mais importante? Como enfrentá-las. Aprender como enfrentá-las. Eu já perguntei se você já passou por batalhas, mas pensa aí, será que nenhuma dessas batalhas você pensou em desistir de Deus? Será que nenhuma dessas batalhas você pensou em desistir do casamento, da família, quem sabe até da vida? Talvez isso nos mostre que não estamos tão preparados para enfrentar a batalha quanto dizemos estar. Então esse homem vai nos ensinar, e a primeira lição que ele nos dá está aqui no verso 9, né? Que diz assim: depois dele, né, depois do primeiro que ele cita, que é Josebe-Basebete, ele diz então, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi. Isso aqui ensina muito. Um dos 3 guerreiros que estavam com Davi. Irmão, se queremos prevalecer diante das batalhas, se queremos... Sabemos que vamos enfrentar, mas queremos perseverar, permanecer mesmo diante delas. Aqui está a primeira lição. Esse homem, Eleazar, estava ao lado do rei. Estava ao lado do ungido. Hoje o ungido para nós, acredite você, se chama Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus. Então, se queremos ter vitória, né, se queremos prevalecer na batalha, qual é o primeiro ponto que Eleazar nos ensina?
estar ao lado do rei, estar ao lado do ungido, porque a nossa força da batalha, irmão, ela vem de saber na companhia de quem nós estamos. Tem gente que perde algo, ele fala, não vou mais para a igreja porque perdi alguém, perdi uma coisa, perdi algo, não vou mais, não quero mais Deus. A batalha está mostrando a sua pouca força, e a sua pouca força é resultado da falta da companhia, da falta da presença, da falta de estar do lado do rei, de estar do lado do ungido. Então a nossa força vem em sabermos na companhia de quem estamos. Tem batalha, mas isso não é o mais importante é o quê? Na companhia de quem você está. Na companhia de quem nós andamos, na companhia de quem nós estamos quando a luta chega, quando o problema vem, isso é o que mais importa. Com quem nós estamos andando, sabe, parece que alguns estão sempre andando em vitória e paz, não parece? Parece que tem gente que está sempre andando em paz e vitória. Não tem gente que é assim, que parece que sempre parece que está tudo dando certo. Sabe por quê? Porque não estão incomodando o inimigo. Por que às vezes a gente tem uma retórica, né? Parece que depois que eu me converti piorou. É verdade. Porque agora convertidos nós, se somos, perturbamos o inimigo. Agora nós temos um inimigo que não vai ficar olhando dizendo, tudo bem, se converteu, fica lá de boa. Não, agora se você passou para o outro lado, nós falamos um pouco disso, né? O que a reconciliação fez, nos fez amigos de Deus. Se somos amigos de Deus, temos um inimigo. Que não é o irmão, não é o vizinho, não é a sogra, não é. É o reino das trevas, é Satanás, tem um inimigo. Mas já percebeu que às vezes tem gente que está assim, porque não está nem incomodando o inimigo. E até parece viver em paz. Hoje a gente vive muito isso, um mundo do faz de conta. Essa semana, qual foi a polêmica da semana? A Barbie. Irmão, quando não der para ser espiritual, seja pelo menos inteligente. Vai ler, vai pesquisar, vai ver o que é. Realmente, a coisa é séria. Então vai ver. Mas aí eu fiquei pensando, nós temos crente Barbie, irmão. Tem ou não tem? Porque a Barbie, ela quer ser tudo, ela pode ser tudo que ela quiser. Eu posso ser médico, agricultor, astronauta. Pode ou não pode? No mundo Barbie, ela pode ser o que ela quiser. Não é assim? E toda delicadinha, não é assim? E pior, daí o Espírito Santo me deu algo. Tem um Ken na vida da Barbie. Só que o Ken não tem posição nenhuma. O Ken não fala nada, o Ken só está do lado da Barbie. Hey Barbie! Por isso que o nome dele já é Ken. No mundo de... E às vezes não tem crente que é eu posso ser o que eu quiser. Querido, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já não posso mais ser o que eu quiser. Mas eu posso ser tudo o que Ele quiser. E às vezes nós somos crente Barbie. Olha, a palavra me feriu. Então a gente precisa pensar. Então hoje nós vivemos esse mundo assim, que parece que está em paz. Parece que está dando tudo certo. Por quê? Porque hoje é o mundo da mídia. Hoje é o mundo dos filtros. Já viu que com os filtros todo mundo fica bonito? Com a inteligência... A inteligência pode ser artificial, mas a vida espiritual não. Pode existir inteligência espiritual, mas quando falamos de vida cristã, quando falamos de vida espiritual, quando falamos de adoração, a minha Bíblia diz, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Olha para quem está do teu lado e diz, eu não costumo fazer isso, você sabe disso, não saia falando bobagem. Mas olha para quem está do teu lado e diga, não dá para ser crente artificial. Não dá para ter vida cristã artificial. Não dá. A inteligência pode ser artificial, a paz das redes pode ser artificial, a alegria pode ser artificial, a vitória pode ser artificial, mas a vida espiritual não dá. Não vai ter como. Então, muitos estão vivendo uma aparente paz. Tá lá, olha como está em paz, olha como está alegre, olha como está feliz. Mas é aparente.
é enganosa. Né? A gente pensa, está tudo bem. E sabe o que é pior dessa aparente paz? Essa aparente paz agora vai produzir um sofrimento eterno. Uma falsa paz agora. Já viu quando alguém pergunta, como é que você está? Tudo bem. Não está tudo lascado, irmão. Lascado significa quebrado, fragmentado. Como é que está? Tudo bem. Aparente paz. Mas essa aparente paz vai produzir um sofrimento eterno. Nós estamos na luta, estamos na batalha. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Nós estamos muitas vezes na tribulação. Mas essa tribulação momentânea vai produzir uma paz eterna. Vai produzir uma glória eterna. 2 Coríntios 4. Aleluia. Essa paz aí, que é uma paz, né, que é teatral, que é superficial, que é enganosa, que é verdadeira, que é falsa, né? Vai conduzir a um sofrimento eterno. Mas existe, aqui ó, 2 Coríntios 4 e verso 17. Fala de luta, de aflições. 2 Coríntios 4 e 17. Esse é o barulho mais maravilhoso que tem. Páginas assim, olha, sendo folheadas. Eu quero ler, eu quero ver Deus falando comigo. 2 Coríntios 4 e 17, a Bíblia diz assim, olha. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Existe uma paz falsificada que vai conduzir a um sofrimento eterno, mas existem tribulações leves e passageiras que vão nos levar a uma glória eterna, de valor eterno, né? Então nós precisamos estar cuidadosos quanto a isso. Me deixe citar aqui Mateus 12:30, né? Para a gente entender, estou falando da companhia, estou falando de com quem a gente anda, né? Você sabe com quem você anda? Você sabe do lado de quem está, qual companhia você pertence? Volto a dizer, não podemos ser Barbie, nós queremos fazer o que queremos, não. Existe alguém acima de tudo. Existe alguém que... Irmão, eu motivo você, vem para cá na quarta-feira no nome de Jesus. Deus queimou muito essa palavra, né? A gente está vendo muitas coisas acontecendo. Eu te indico, vai para o livro de Malaquias, lê lá Malaquias para você ver. Chega um momento que Malaquias, Deus vai falar assim através de Malaquias, sabe o que eu queria? Porque a gente se deixa levar pelos olhos, não, mas tem movimento, tem quantidade, e Deus chega um momento que Ele diz assim, sabe o que eu queria? Que vocês fechassem essas portas para que ninguém mais entrasse. Porque vocês estão se divertindo com um culto que eu não estou recebendo. Vocês me trazem novilho, coxo, manco, defeituoso para me oferecer no culto. Ah, pastor, nós não fazemos isso. Será que quando nós nos preocupamos mais em fazer, sem antes aprender como fazer, a gente não está querendo dar um novilho manco para Deus? Será que quando a gente não está inteirado da palavra, querendo aprender, disposto a ser corrigido, disposto a ser... Não, mas eu quero sair orando, eu quero sair pregando, eu quero sair fazendo. Não, eu quero aprender o que Deus quer que eu faça. O que dá resultado não é sair fazendo. O que dá resultado é fazer o que Deus quer que nós façamos. E eu entrei em crise, porque ele fala de líderes. Ontem nós estávamos aqui fazendo uma atividade e estávamos já viajando nisso, né? Falando acerca disso, de como... O encargo é dos líderes, e a gente precisa ensinar isso, porque as pessoas vão aprendendo a fazer de qualquer jeito. Não, o importante é estar fazendo, não, a importância não é fazer, a importância é fazer do jeito certo, a importância é fazer como Deus quer. Ele está dizendo, esse novilho eu nem queria, o que você está me dando é manco, o que você está me dando é defeituoso, o que você está me dando, né, você está dando. Ele disse, não daria para o Isam. Você não daria para o prefeito da cidade, muitas vezes, o que a gente dá para Deus, né? Para um governante. Então, irmão, vem para cá, tá bom? Quarta-feira, só para dar um adendo mais aí. Mateus 12:30, estou falando de companhia. Olha o que Jesus está dizendo. Quem não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Olha só, fala de companhia, fala de presença, fala de com quem está. Querido, não é acerca da gente
Não é acerca de eu sair fazendo o que eu quero, não, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. O que Jesus quer, eu estou com Jesus, e se eu estou com Jesus, eu quero ajuntar, não estou para espalhar. Não é acerca de espalhar, então é companhia, né? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9. 1 Crônicas 11 e 9, isso, vai na Bíblia. Glórias a Deus. 1 Crônicas 11 e 9. Livro de Crônicas, Antigo Testamento, verso 11, a partir do 9. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto o Senhor dos exércitos estava com ele. Irmão, andar com um Senhor que se chama Senhor dos exércitos, o que eu espero? Senhor dos exércitos, vai ter guerra, irmão. Ele é Senhor do quê? É o Senhor dos que estão de férias, Senhor dos aposentados, Senhor dos desanimados. Não, Ele é o Senhor dos exércitos. Não que Ele não seja dos aposentados Senhor, tá bom, irmão? Ele é. Oxe, alguém já vai ficar bravo comigo. Não, mas não tem Barbie, é só, né? Então é o Senhor dos exércitos. Verso 10. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em comparação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido em sua palavra. Eleazar é guerreiro, Eleazar está do lado do ungido, Eleazar está do lado do rei. E o que o texto está dizendo aqui? Que os valentes estavam do lado do Davi para quê? Para se aproveitar do reino dele? Não, para propagar o reinado dele, para que o reino dele crescesse, né? Em cooperação com todo o povo de Israel, deram grande apoio para estender o reinado a todo o país, conforme o quê? Conforme o Senhor prometera através da sua palavra. Estamos cantando, Maranata, hora vem, vem Jesus, mas estamos preparando essa volta, estamos cooperando com essa volta, né? Então olha, ali a palavra está dizendo, eles não apenas estavam ao lado do rei, mas eles estavam no propósito do rei, eles estavam na causa do rei. Sabe, não se preocupe com a proximidade do inimigo. Eu não disse, tem crente que, não, eu acho que eu não sou crente, porque o problema veio, a dificuldade surgiu, a saúde, a doença apareceu, né, a crise financeira chegou, então eu acho que eu não sou crente. Não se preocupe com a proximidade do inimigo, se preocupe de não estar perto de Jesus. Se preocupe de não estar ao lado de Jesus, é isso que deveria nos preocupar, né? Não é se a doença chegou, se o problema chegou, se a crise bateu, não, isso não é o problema maior, o problema é na companhia de quem eu estou quando isso chega, acompanhado de quem eu estou, né? Então a primeira lição de Eleazar é essa, estou ao lado do rei, estou ao lado do ungido. No verso 10 então nós encontramos a segunda lição, parte A do versículo, ele manteve-se firme. Será que na nossa vida cristã nós temos essa firmeza? Será que na nossa vida cristã nós temos esse equilíbrio, essa constância? Eleazar se mantém. Eleazar não é alguém que fez por um tempo, Eleazar é alguém que permaneceu, que se manteve. A vida cristã tem a ver com isso, se manter. A gente diz que está esperando Jesus voltar. Pensa no Pentecostes, Atos 2. Quantas pessoas não se mantiveram naquela palavra? Quantas pessoas não se mantiveram sobre a promessa? Que depois foram ver 120 que receberam, porque se mantiveram. Dias passaram e não estavam vendo nada, mas tem uma palavra, tem uma promessa, e sobre ela eu estou crendo, né? Então que isso me aponta, querido, que existe um posicionamento que é resultado de um relacionamento. Eleazar se relaciona com Davi, com o rei, e por se relacionar com o rei, ele permanece até mesmo nas batalhas. Por ter um relacionamento com o ungido, ele permanece, ele se mantém firme.
Os dias vêm, os meses passam, os anos passam e se mantém. Então vida cristã não tem a ver com estar, vida cristã tem a ver com se manter até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Então fala de um posicionamento. Hoje muitos crentes diante de batalhas têm medo. Lembra o que o salmista disse? Eu não temo, eu não tenho medo. Mas hoje existem muitas pessoas que confessam a fé cristã, que quando a batalha chega, quando o problema chega, quando a dificuldade financeira chega, quando a doença chega, tem medo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que considerar o que isso, não. Mas sabe porque o medo paralisa. Pessoas deixam de adorar a Deus porque foram paralisadas pelo medo da batalha. Pessoas param de adorar a Deus porque foram paralisadas pelo medo da dificuldade financeira. Pessoas deixam de adorar a Deus porque são paralisadas por problemas que acontecem. Mas Davi está dizendo, Salmo 27, eu não temerei. A batalha chega, ainda que um exército me cerque, eu não vou ter medo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor, quero estar na sua casa todos os dias. Ele fala de presença. Estou falando que você tem que vir para o culto segunda a segunda, não é isso. Mas ele fala de um relacionamento. E esse relacionamento determina o comportamento. A partir de um relacionamento aqui, o meu comportamento é inclinado aqui, né? no que a gente vive, no horizontal. Então hoje muitos crentes diante das batalhas têm se tornado medrosos, infiéis. Na verdade eu não sei se tem se tornado ou revelado que são medrosos. Lembra quando o Covid veio? Quanta gente não ficou com medo e correu? Irmão, mas eu acredito que nós estamos aqui, somos corajosos. Sabe quem é um corajoso? Alguém que acabou de orar. Corajoso é alguém que acabou de orar e descobrir quem é em Deus. Coragem não é ausência de medo. Não é ausência de saber que tem um problema, mas é força para enfrentar o problema. Tem, mas eu não vou deixar me abater. Eu vou me posicionar, né? Então tem pessoas que nesse tempo de batalha, de luta, se tornam infiéis, inconstantes. Tem batalhas que talvez nós estamos dizendo assim, Senhor, tira essa batalha. Não levante a mão, mas pensa, quem nunca orou dizendo, Senhor, por que dessa luta? Passa essa luta de mim, Senhor. Tira essa batalha, né? Me livra dessa batalha. E aí talvez Deus está dizendo assim, essa batalha é pela minha causa. A gente às vezes está dizendo, Senhor, tira essa batalha do meu caminho, porque eu quero fazer, eu quero ser grande no Senhor, mas por que dessa batalha, se o meu coração é seu? E talvez Ele está dizendo, essa batalha. Lembra o que o texto disse ali? Que eles estavam enganjados em que o reinado de Davi crescesse. Então, se o empenho deles era que o reinado crescesse, é bem provável que as batalhas que eles enfrentavam eram por causa do reinado de Davi. Tem batalhas que nós enfrentamos por causa do reino que servimos. E aí a gente está dizendo, Senhor, passa de mim essa batalha. E Ele está dizendo, mas essa batalha é pela minha causa. Hoje eu pensava nisso, né? Talvez se a gente dissesse, vamos viver uma vida profissional, vamos abrir mão de ministério, de chamado, nós diminuiríamos os nossos problemas em 60%, 70%, sem dúvida. As batalhas da nossa vida diminuiriam em 80%, sem dúvida. Mas nós não estaríamos na causa. E eu não quero viver fora da causa. Eu prefiro batalhas e guerras dentro da causa do que paz fora dela. Do que paz fora do propósito, né? Então tem batalhas que a gente está dizendo, Senhor, tira, e Ele está dizendo, mas é pela minha causa. Jesus não disse que nós deveríamos nos alegrar quando pelo nome dEle nós fôssemos perseguidos? E por que é que tem batalha que te entristece? Por que é que tem batalha que faz a gente dizer, não vou no culto hoje não, como é que eu vou louvar e adorar? Entendendo que eu estou sendo perseguido pelo nome dEle, que Ele seja glorificado, porque Ele me avisou. Eu prefiro ser perseguido pelo nome dEle, do que ser aceito negando a Ele. Eu prefiro que o mundo nos persiga, por estarmos andando pelo nome dEle, no nome dEle, na vontade dEle, do que ser aceito por um mundo, por negarmos a Ele. Fica na causa, fica do lado do rei, do lado ungido, permanece. Lembra? Está do lado do rei, do lado ungido, ele é o Senhor, está juntando, né? Não está espalhando.
Posicionamento, querido, também fala do quê? Porque esse posicionamento é resultado do relacionamento. Mas posicionamento fala do quê? De preparação. Alguém posicionado é alguém que se preparou. É alguém que teve o cuidado para fazer aquilo que ia fazer, né? E essa preparação tem a ver com o quê? Com a batalha, porque nós estamos falando de batalha. Será que estamos preparados? Será que estamos tendo essa preparação para as batalhas da vida? Será que o que nos derruba no dia a dia são as batalhas ou é a falta de preparação para elas? Será que o que num domingo a gente está bem, na quarta-feira a gente está mais ou menos, na sexta-feira a gente já está se arrastando. E aí a gente diz, mas é por causa das batalhas. Mas aí eu não entendo. Porque batalha não pode derrubar quem se preparou para ela. Batalha não pode acabar com aqueles que se prepararam para enfrentá-la, né? Então esse posicionamento fala o que? De preparação. Preparação para a batalha, preparação para a guerra. Pensa nisso, irmão, nesses dias. Se prepare para vir para o culto. Venha com o teu coração, venha com o teu corpo, mas venha com o coração. Venha com a alma, venha com o espírito, venha pronto para receber, para ser preparado, né? Para ser alinhado com a palavra. Sabe, se posiciona. Então esse posicionamento fala o que? De batalha. E se tem batalha, tem que haver armamento. Ninguém vai, eu não estou aqui para falar de arma não é isso. Mas se tem batalha, um soldado ele pode até ir sem capacete para a batalha, mas não sem uma arma. Ele pode até ir, sei lá, mas não sem a arma. Nenhum soldado vai combater desarmado, né? E Eleazar é a prova disso. Ele está dizendo ali, ó, verso 10. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que a sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Eleazar está do lado do rei. Eleazar está andando com um ungido. Eleazar está envolvido na causa do rei, em propagar o reino, né, em estabelecer o reino de Davi conforme a palavra. Mas ele não está fazendo isso de qualquer forma. Ele não está fazendo isso de qualquer jeito, que ele tem na mão uma espada. Ele está preparado para a batalha, né? Eu acho lindo porque ele não apenas carregava uma espada. Eleazar empunhava uma espada. Eleazar, quantos tem Bíblia aí hoje? Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia, por favor. Por favor, levanta assim bem alto a Bíblia que você trouxe aí, ó. Olha aí a Bíblia. Trouxe? Não trouxe. Está aí. Trouxe? Está a espada na mão. Mas não apenas carregue. Não é apenas para ser carregada. Né? Eleazar apenas não tinha uma espada. Eleazar está empunhando a espada. Eleazar está manejando a espada, né? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 15. Aleluia. Graças a Deus. 2 Timóteo 2 e 15. Falando do armamento, de estar preparado. 2 Timóteo 2,15. Procura, isto sim, apresentar-se aprovado. Diante de quem? Dos homens? Não, diante de Deus. Pega uma coisa do Espírito nessa noite. Não se preocupe, não tenha pressa de se apresentar diante de homens. Não tenha preocupação de se apresentar diante de homens. Mas o texto está dizendo, procura apresentar-te diante de Deus. De qualquer forma, não aprovado. Olha só, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Porque hoje vivemos tempos onde os obreiros, nós, quando eu falo obreiros, não estou dizendo o que está acontecendo aqui, estou falando da igreja, estão produzindo vergonha no reino.
porque maneja bem isso, mas não maneja bem isto. Porque pregadores hoje envergonham o reino, porque manejam bem isto, mas não manejam bem isto. E a palavra não está mandando a gente manejar um microfone. A palavra não está dizendo a gente procurar apresentar. Isso aqui é apresentar diante de homens, mas essa vida aqui é apresentar diante de Deus. Procura apresentar-se como quem não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Não quer não ter do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Não é apenas nem querer, nós devemos, né, cuidar para não ter do que nos envergonhar. Então aqui nós estamos vendo Paulo falando a Timóteo, mas eu quero citar outra espada aqui agora em João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18 e verso 10. Aleluia. João 18 e 10. Glórias a Deus. João 18, 10. Nesse momento, Simão, que portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Então tá lá, estamos falando aqui que Eleazar tem espada, que Eleazar maneja a espada, que Eleazar está ali preparado para a batalha. Estamos vendo Paulo falando a Timóteo acerca da preparação do obreiro, de ter a espada na mão, de manejar a espada, porque manejar fala de estar na mão. Manejar não fala de carregar na bainha, manejar fala de estar na mão, de estar, e mão fala de uso, mão fala de prática, né? A gente fica tão preocupado, será que vão pôr o chip na minha mão do anticristo, né? Não se preocupe se a Bíblia está na tua mão, se a Bíblia está sendo vivida, é isso que deveria nos preocupar, porque a gente é tão místico, né? A gente está preocupado mais com o misticismo do que com, não é que vai existir, não é isso, mas por que fala de mão e mente? Fala de mentalidade, e forma de agir, uma mentalidade que determina a forma de agir. Tem gente que não tem chip na mão e nem na mente, mas já está tendo mentalidade e modo de agir das trevas. Não é isso que a gente está vendo hoje no mundo, né? Então aqui ele está falando de um outro momento. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Então o que eu acho interessante aqui, dois textos que falam de espada, o de 2 Samuel, de Eleazar, e de João, de Pedro. Aqui está dizendo, nesse momento Simão Pedro portava uma espada, puxou da bainha. A espada de Eleazar está na mão, a de Pedro está na bainha. Olha só, são coisas para a gente pensar. Na mão significa, a minha vida depende dessa espada. Na mão, ele está dizendo, olha, eu continuar vivo depende do uso dessa espada. Mas é a espada na bainha, a espada na prateleira, a espada na lateral do carro, a espada jogada em um outro lugar qualquer, está ali, está dizendo, ela faz parte da minha vida. Na minha mão eu estou dizendo, a minha vida depende dela. A minha sobrevivência depende dela. Ela em algum lugar da minha existência está dizendo, ela só faz parte da minha vida. Está ali, ó, eu tenho a espada. Mas Eleazar não apenas tinha, ele usava. Pedro tem, Eleazar usa. Eleazar tem a espada na mão, Pedro tem a espada na bainha. Espada, querido, é lugar de descansar, bainha é lugar de descansar a espada. E sabe qual é o problema de quem carrega a espada só na bainha? Que quando tira, não sabe usar. O problema de quem só carrega debaixo do braço, aqui e ali, está carregando. Hoje os crentes carregam. O problema de quem carrega, só carrega, é que quando chega a hora de usar, não sabe como usar. Quando chega a hora de manejar, não... É sério ou não é? É muito sério. A gente acha, eu estou protegido porque eu estou carregando. Não, eu estou protegido se ela me carregar. Eu estou protegido porque ela está na minha vida. Não, eu estou protegido se a minha vida estiver conforme ela. Se a minha vida estiver nela.
Então não é só a seca de carregar na bainha. Lembra quando a gente lá atrás, antes de se converter, a gente abria na casa, já estou protegido, a Bíblia está aqui em casa aberta. No Salmo 91, estou escondido. Isso nos protege? Isso vai nos proteger? O que nos protege é viver a Bíblia. É viver segundo essa palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus merece um glória aí? O que nos protege é viver a palavra de Deus, é usá-la, é vivenciá-la. Então o problema de quem só carrega na bainha é que na hora de usar, não vai saber usar. Já pensou quando chegar os tempos que nós sabemos que vai chegar, que nós não vamos ter mais acesso a esse livro? Não é à toa que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração. Será que quando nós não tivermos mais a palavra na mão, ela vai estar no nosso coração? Como chegar no coração se ela nunca esteve na mão? Como chegar no coração se ela nunca esteve diante dos olhos? Porque nós só vamos... Não, o Espírito Santo vai lembrar, vai mesmo. O Espírito Santo nos lembrará, é Bíblia, é Jesus falando. Eu preciso ir, porque quando eu for ele vai vir, mas quando ele vier ele vai vos lembrar tudo que vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo lembra aquilo que você já leu. O Espírito Santo lembra aquilo que a gente já aprendeu. E quando chegar esse momento, então esse é o problema, carregar só na bainha. Quando eu carrego só na bainha, quando chega a hora de usar, eu não sei usar. E quando uso, eu uso mais para me defender do que para estabelecer um reino. O que é que Pedro vai fazer? Não, eu vou defender Jesus. Jesus não quer que você o defenda. Ele não quer que eu o defenda. Ele quer que nós tenhamos uma vida para Ele. Que nós vivamos para Ele. Você acha que com toda uma Bíblia escrita, com homens que morreram para ela estar hoje aqui, Jesus precisa de um defensor público? Ele só está esperando pessoas, um exército, que viva segundo a sua palavra. Que viva segundo a sua vontade. Às vezes a gente fala, irmão, porque é o natural, é o humano, né? Tem pessoas que falam assim, lá na minha casa eu tenho 7 versões da Bíblia. Almeida corrigida, King James atualizada, King James 1611, Bíblia NVI, Bíblia nova tradução linguagem de hoje, Bíblia disso, Bíblia daquilo. O que mais importa não é quantas traduções da Bíblia nós temos em casa. O que mais importa é que tradução de nós mesmos estamos nos tornando a partir da Bíblia. Qual é a tradução do Luiz hoje que as pessoas veem? Não, mas eu tenho, não importa o que você tem lá, importa o que você vive aqui a partir disso. Não é a quantidade de versões que nós temos lá que vai fazer da gente crer. Irmão, eu tenho em casa mais de 20 Bíblias, mais de 10 linguagens, mas não é isso que importa. Importa a linguagem que a minha vida expressa através da Bíblia em mim. Qual a versão de nós mesmos estamos nos tornando a partir da Bíblia Sagrada. E aqui o maravilhoso de Eleazar, de 2 Samuel, é que a Bíblia a espada não apenas passou na mão dele, irmão. Hoje somos crentes que a Bíblia passa na nossa mão, a gente carrega, volta e diz, tem que ir para o culto, vamos levar. Voltou do culto, vamos trazer. Tirou da estante, pôs na estante, colocou, guardou. Ela passa na nossa mão, mas na vida de Eleazar, a espada não passou na mão dele, ela permaneceu. A espada permaneceu na sua mão. O texto está dizendo, verso 10, ele manteve-se firme, lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Olha, a espada não passou na mão dele, eu a peguei e guardei na bainha, não, está aqui. E a Bíblia está dizendo que ela ficou até que ponto? Que a mão dele adormeceu na espada, grudou, acho que tinha que fazer força para tirar, né? Ela ficou presa à espada. Eu acho lindo, porque não foi a espada que grudou na mão, foi a mão que grudou na espada. Porque isso fala de escolhas, isso fala de decisão. Deus não vai grudar essa palavra em você. Ele queria, mas Ele espera que a gente grude nela.
Não foi a espada que grudou, está aqui Eleazar, eu não saio. Não, foi Eleazar que pegou com tanta força, com tanta vontade, com tanto desejo, que grudou na mão dele a espada, né? Que a mão dele ficou grudada na espada. Isso fala de determinação, fala de vontade. Eu não quero só passar, não. Eu não quero só pegar no domingo para levar para o culto, não. Eu quero grudar todo dia nessa palavra, todo dia nessa espada. Eu quero estar com ela diante dos meus olhos todos os dias. Sabe por quê, querido? Quanto mais nós usamos dessa espada, mais essa espada entra na nossa mente. Quanto mais nós usamos dessa espada, mais essa espada entra no nosso coração. Olha só, quanto mais usamos da palavra, mais ela vai entrando na mente. Lembra de Romanos capítulo 12 e 2, Paulo falando, não vos amoldeie ao padrão desse mundo, mas antes sejais transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então, quanto mais nós lemos da palavra, mais a nossa mente vai sendo transformada. Quanto mais nós lemos da palavra, mais o nosso coração vai sendo tocado. Mais palavra, mais exposição à palavra, mais palavra na mente. Mais exposição à palavra, mais palavra no coração. O que isso significa? Quanto mais palavra eu tiver na minha mente, mais os meus pensamentos serão determinados por ela. Quanto mais palavra eu tiver no meu coração, mais os meus sentimentos serão determinados por ela. Agora pensa, queridos, nós precisamos pensar, hoje os nossos pensamentos, hoje os nossos sentimentos apontam para a Bíblia? Quem vê o que a gente pensa, compartilhando pensamentos, diz, caramba, você tem espada na tua vida. Quem vê os nossos sentimentos, quando a gente fala, olha, estou com vontade de fazer isso, ela diz, isso é Bíblia pura. Quanto mais Bíblia na mente, mais ela determina os nossos pensamentos. Quanto mais Bíblia no nosso coração, mais ela determina os nossos sentimentos. Pensa nisso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos apontam para a palavra, apontam para... Se hoje uma pessoa que não tem a Bíblia na mão, mas você compartilhar os teus pensamentos, a Bíblia vai chegar até ela. Se hoje uma pessoa que não tem a Bíblia na mão, mas você compartilhar com ela o que você sente, a Bíblia vai chegar até ela. Porque a gente precisa pensar nisso, né? Isso é importante. Então a mão de Eleazar grudou por quê? Porque ele ficou tanto tempo com aquela espada na mão. E não apenas ficou, porque às vezes a gente fica, mas a gente fica sem vontade, irmão. Sabe, o nome de Jesus que acabe o tempo daqueles crentes que falam assim, não sei o que acontece, que eu abro a Bíblia dá sono. Já viu isso? Está faltando ativação do Espírito dentro de você. Sabe por quê? Irmão, tem que estar muito cansado para dormir num clarão. Quando você vai dormir, você dorme de luz acesa? Quando você vai dormir, o sol amanhece, você deixa a cortina aberta lá para você dormir? Quando você quer acordar alguém, o que você faz? Você abre a cortina, o sol bate na cara, o que a pessoa fala? Deixa eu dormir. Não é assim? Quer acordar alguém? Lá em casa eu faço isso, eu entro no quarto dele, já ligo a luz e já venho fazendo barulho, eles têm que acordar, não é assim? Então é impossível ficar dormindo quando tem luz. Deixa eu te dizer, é o Espírito Santo quem ilumina a revelação da palavra em nós. Se a gente está abrindo e ainda está sentindo sono, é porque está faltando iluminação. Porque se iluminar a gente vai despertar. Se iluminar a gente não vai conseguir dormir, né? Não, eu quero entender. O Espírito Santo vai revelando é luz. Quanto mais luz, menos sono. Quanto mais luz, menos vontade de dormir, né? Então Eleazar gruda por quê? Porque tem vontade, ele passa tempo. Entende? Tempo e disposição. Porque é isso que vale para Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou crente há 30 anos. Verdade, você é crente há 30 anos, mas crente raso. Que nunca teve intensidade. Ou tem aqueles que um mês quase voa, mas daí no mês seguinte desviou. Então tem gente que tem tempo, mas não tem intensidade.
E tem gente que tem intensidade, mas não tem tempo. E Deus não quer nenhuma coisa ou outra, Ele quer os dois. Ele quer tempo e intensidade. Ele quer que seja duradouro e que seja intenso. É a gente que acha que dá para ser crente meia boca. Volto a dizer, não dá para ser artificial. Então Ele quer tempo, mas com intensidade. E Eleazar mostra isso. Eu estou com a espada, não porque eu tenho que estar. Não é porque eu tive que vir para esse culto, não, eu fui intencional, eu vim porque eu quis, eu vim para ouvir, eu vim para receber, eu vim para aprender, eu vim para enfrentar batalhas como guerreiro. Intenção, e ele segura, ele agarra, eu vou ficar com ela. Quando talvez a batalha acabou, alguém diz, pode largar a espada, e ele deve ter dito, não consigo. Minha mão grudou na espada, intensidade e tempo. A minha pergunta é, diante disso, intensidade, vontade, disposição e tempo. Se isso fosse hoje, o que estaria grudado nas nossas mãos? Diante disso, de tempo que passamos manuseando e da vontade que temos, se hoje Deus permitisse que ficasse grudado, o que estaria grudado nas nossas mãos? O que nós apresentaríamos grudado hoje na nossa mão, a exemplo de Eleazar? Sabe, eu não tenho dúvida que a grande maioria dos crentes não seria a Bíblia. É triste, mas nós precisamos ser realistas. Sabe, eu não tenho dúvida que se hoje Deus permitisse, você teria coragem de fazer uma oração e dizer, Deus, faz aparecer na minha mão que eu passo mais tempo e com mais vontade. Não, Deus não faz. Que nós seríamos envergonhados. Pensa nisso. Mas por que falo com tristeza, por que os crentes não seria a Bíblia? Por que os crentes não seria a palavra? Porque hoje muitos crentes trocam a Bíblia por lencinho ungido. Trocam a Bíblia por um copo de água orado. Trocam por coisas que se lessem a Bíblia, não trocariam. Se conhecessem e manejassem a Bíblia, diriam, eu não preciso disso, eu já tenho a palavra da verdade. Eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Sabe, muitos hoje trocam a espada pela almofada. Hoje muitos trocam a palavra do confronto pela palavra do conforto. E aí o que ficaria grudado? O que nós apresentaríamos? Esses dias eu vi uma dessas influenciadoras que alguns crentes gostam de ouvir, e ela foi confrontada, porque existem homens de Deus que confrontam, que expõem a verdade. Eu fico incomodado com um crente que se incomoda com um homem de Deus que expõe a verdade, mas não se incomoda com o pecado, com o erro, com o engano. E aí uma dessas influenciadoras foi confrontada e alguém disse, prega a palavra, prega a Bíblia. Você tem dom de oratória, a gente reconhece isso na sua vida, mas prega a palavra. Sabe o que ela disse? Se eu pregasse a palavra, eu não teria o sucesso que eu tenho. E você ouve, você dá like, você compartilha, você alimenta, porque você está trocando a palavra da verdade, a palavra do confronto, pela palavra do conforto. O que ela está dizendo? Sabe por que eu faço sucesso? Porque as pessoas gostam do que eu falo. O que eu falo é confortável, mas quando a palavra nos confronta, o que você faz? Não quero mais ouvir. Está doido, eu vim aqui para ouvir isso. Então a gente precisa entender que muitas vezes o que nós estamos fazendo? Exatamente assim. Agora Eleazar não, está ali posicionado ao lado do rei, ao lado do ungido, com a espada na mão, com determinação, com intensidade, se mantendo firme, e mais do que isso, não apenas nas vitórias. Eleazar não é alguém que se mantém firme na vitória. Eleazar é alguém que se mantém firme o tempo todo. Em nome de Jesus, que nós sejamos os crentes assim, que se mantém firme o tempo todo. Tem crente que se mantém firme na vitória, se mantém firme se tiver bênção, se mantém firme se tiver prosperidade, se mantém firme se estiver ganhando. Eleazar se mantém firme nas batalhas, e porque se mantém firme nas batalhas, recebe vitórias, desfruta de vitórias. Ele está se mantendo firme nas batalhas. Então, irmão, pensa, volto a dizer,
Hoje tem crente que qualquer lutinha já quer desistir. Qualquer coisinha que falou, qualquer coisinha que fizeram, já não quero mais, já vou abrir mão, já não caminho mais, não falou o que eu queria, não me lembrou de mim. Não. Eleazar está ali do lado quando? Nas batalhas. Ele está se mantendo firme, ele está permanecendo, e porque permanece, vai provar de vitória. Vai ter vitória. Então ele não permaneceu apenas nas vitórias, permaneceu nas batalhas. Mas nas batalhas, ele alcançou vitórias. Foi nas batalhas que ele saiu vitorioso. E eu penso que cada vitória, cada batalha que ele passava, ele se tornava um guerreiro ainda melhor. Nós não queremos passar por luta e queremos ser bons guerreiros. Nós queremos ser machão, os barbudão. Agora é tudo barbudo, né? Nós somos barbudão. 300. Mas vem qualquer lutinha, qualquer palavrinha, a gente... Ó a Barbie aí, ó. Quem? Será que não é assim muitas vezes que nós estamos? Sabe, hoje tem gente por aí cantando vitória sem batalhar, irmão. Tem gente cantando sem batalhar, sem inimigo e pior, sem Deus. Lembra, irmão, tem gente cantando, mas não é a Deus, é o bezerro de ouro. Bezerro de ouro é tudo aquilo que a gente coloca no lugar que o único deveria ser Deus. Lembra do povo de Deus na saída do Egito? Moisés vai ter com Deus, vai ficar com Deus, ó, companhia. Ó, na companhia de quem eu estou? Com Deus. Eu estou com Deus, não estou com pressa. Deus precisa dizer, Moisés vaza, porque o povo lá está fazendo bobagem. O povo diz a Arão, nós queremos um Deus, porque o Deus que nos livrou do Egito, ó, dai-nos um Deus. Será que não é exatamente hoje assim que o povo vive? O povo vive em busca de um Deus. Eu quero um Deus para a minha vida, eu quero adorar algo, alguém, qualquer coisa. E aí o que eles fazem? Eles juntam pingentes, Arão tem a brilhante ideia e fazem um bezerro. Mas Arão só deu o que estava no coração do povo. Fez um bezerro e o povo começou a adorar o bezerro. E sabe o que a Bíblia diz? Que teve canção, teve festa, teve até oferta. Só não tinha Deus. Deus fala, Moisés desce porque esse povo é obstinado, teimoso. Sabe, hoje tem lugares onde as pessoas estão cantando, louvando, adorando, mas não é a Deus, é o bezerro de ouro. Tem canção, mas não tem batalha. Tem canção e se não tem batalha, não tem vitória. Tem canção e se não tem batalha, não tem inimigo. E pior, muitas vezes não tem Deus na sua vida, né? Estão cantando. Eu não sei você, mas eu prefiro estar na batalha com Jesus do que estar cantando vitória sem Ele. É melhor estar na batalha ao lado de Jesus do que cantar vitória sem a presença dEle. Então qual é o nosso papel, querido? A exemplo de Eleazar, o nosso papel é permanecer do lado de Jesus. Crente de verdade não é aquele que quer que Jesus vá onde você vai. Ó Jesus, hoje eu estou indo para lá, arruma esse caminho aí, ajeita aí. Não, Jesus, para onde eu vou hoje? O que eu faço hoje? O que é que o Senhor quer de mim nesse dia? Sabe, a gente tem costume de ir fazendo as coisas e dizer, Senhor, abençoa, 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 abençoa. As coisas não são abençoadas porque nós pedimos para que Ele abençoe. As coisas são abençoadas porque antes de fazer a gente busca dEle a direção. Ele não vai abençoar aquilo que Ele nunca quis para nós. Ele permite que fique. Vai, é isso que você quer. Mas abençoar é bem diferente, né? Então, uma vida abençoada é aquela que se dispôs a andar segundo a palavra. Então, o nosso papel é permanecer ao lado do rei, se manter firme, não largar a espada, usar. E qual é o resultado disso? Esse é o nosso papel, se manter firme. Esse é o nosso papel, permanecer. Esse é o nosso papel, estar ao lado do rei, ao lado do ungido. Nosso papel é estar com a espada na mão, não apenas carregando, vivendo com a nossa vida, né? Vivendo ela. E aí qual é o resultado? Verso 10. Naquele dia, o Senhor operou portentosa vitória. Quem que operou a vitória? O Eleazar? Não. O Eleazar ficou do lado do rei.
O Eleazar se manteve firme. O Eleazar empunhou a espada. Mas a vitória vem de quem? A vitória vem de Deus. É Deus quem opera a vitória. E o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Está vendo quando o inimigo vem? Muitos do povo de Israel fugiram. Mas depois, eu sempre digo isso, não precisa ser muitos, só precisa ser verdadeiros. Só precisa ser corajosos. Só precisa ser quem está de fato do lado de Jesus. Só precisa quem se mantém de fato firme. Só precisa ser quem de fato está com a espada na mão. O que é que acontece? Esses três se posicionam. São guerreiros, Eleazar se posiciona. Mas o que acontece no momento da batalha? Todo um exército volta para se aproveitar dos despojos. Na hora do despojo todo mundo quer. Na hora da batalha nem todo mundo está disposto. Mas na hora agora dos despojos, o que acontece? O exército se aproxima. E não tem problema, porque os despojos são do exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas querido, eu não quero ser um que apenas vai se aproveitar dos despojos, quando eu posso ser um daqueles que estão ali na frente de batalha, dizendo: eu estou do teu lado, Jesus. Eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Eu não posso, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Em mim mesmo eu não posso, né? Mas eu quero manter firme, eu quero estar com a espada na mão. Sabe? Entenda isso. E se puder, já fique de pé, por favor. O que incomoda o inimigo não é a canção nos nossos lábios. Só se a gente for muito desafinado, aí incomoda. Mas o que incomoda Satanás não é a canção que a gente canta. Ele não tem problema com isso. Na verdade, ele até quer que você esteja aqui dentro, cantando, desviado, morno. Ele prefere. Estou aqui. Ele sabe como. Então o que incomoda ele não é a canção nos nossos lábios, é a espada na nossa mão. Você nunca vai enfrentar um inimigo cantando. Experimenta. Enfrentar um inimigo. Canção é para adorar a Deus, não para afugentar o diabo. Em Efésios, Paulo não diz: olha, vai enfrentar, prepara para o dia mau. Pega o violão, o teclado, separa uma música. Sabe aquela que quando você canta, Deus vem? Essa, pega essa, para quando o diabo vir. Não, o dia mau você tem que ter armadura, revestimento, capacete, couraça, cinturão, espada, escudo, sandálias. Não se enfrenta inimigo cantando, se enfrenta inimigo com a espada. E volto a dizer, o inimigo não é o irmão, não é a vizinha, a sogra, não, é o reino das trevas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças dominadoras do ar, diz a Bíblia. Então, queridos, entendam, o inimigo só consegue derrotar. Você nunca foi derrotado? Tem aqueles dias que a gente está dentro de um quarto e sabe: estou derrotado. O inimigo me derrotou. A gente sabe, não estou dizendo que a gente precisa expor ninguém, nem se expor. A gente precisa se expor para Deus. Mas tem aqueles dias que a gente sabe: hoje eu fui derrotado. Você peca e olha e fala: caramba, que derrota. Mas precisamos entender que o inimigo só consegue derrotar aqueles que não estão preparados para a batalha. O inimigo só consegue derrotar aqueles que estão andando desacompanhados. Volto a dizer, chega de a gente pegar Jesus e dizer: Jesus, vem comigo no que eu vou fazer. Não desgruda da tua presença. Mas eu não vou aonde você quer que eu vá. Eu não vou compactuar com o que você quer fazer. Tá bom, então eu abro mão. Então eu também não quero. Então o inimigo vence quem não está preparado. O inimigo vence quem está desacompanhado. O inimigo vence os desatentos e desarmados. Sabe, não vai dar para dizer: mas eu sou crente. Não vai dar para dar carteirada no diabo, irmão. Mas eu sou crente da igreja tal. Aconteceu isso na Bíblia já. Sai, no nome de Jesus do Paulo. Jesus eu conheço. A
Até o Paulo eu sei quem é, mas você não sei quem é. Vem cá. Derrota. Então, não ande desacompanhado. Ande do lado do rei. Ande do lado do ungido. Vá para onde ele vai. Fique aonde ele está. Caminhe no caminho dele, no tempo dele, na vontade dele, do jeito dele. Fique atento e armado. Acredito que o diabo até gosta quando nós cantamos desarmados. Canta aí, pode cantar, canta. Desarmado, prega desarmado, faz desarmado. Vai fazer missão desarmado, vai desarmado. Não, está aqui, eu quero a espada. Eu quero estar com ela na minha mão. Lembra, eu disse aqui de Eva semana passada. Aonde que a serpente pega Eva? Naquilo que ela acha que sabe, mas não sabe, na palavra. Como é mesmo que Deus falou? Não podemos tocar nem comer. Opa, ela não sabe o que ela carrega. Ela não conhece o que ela diz que conhece. Então sabe do que? Você não vai morrer, isso é mentira. Só que o diabo não muda a estratégia, né? Mateus 4:4. Diante de Jesus. Dá ordem e come aí essas pedras viram pão e você come. Só que Jesus não apenas conhece a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. É o verbo vivo. E aí o que acontece? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 Samuel 22, 1 e 2 eu leio e nós oramos. 2 Samuel 22, 1 e 2. Esse é o hino que... Não, 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Isso fala da origem dos valentes de Davi. Endividados, inconformados, enfrentando depressões, dívidas, perseguições. Sabe, eram homens que talvez ninguém dava nada por eles. Esses aí nunca vão ser nada. Mas escolheram andar com a pessoa certa. Escolheram estar ao lado da pessoa certa, né? E um dia alguém vai ver esses homens não apenas bem-sucedidos, mas valentes guerreiros em batalhas, vencendo batalhas ao lado do rei. Mas nada do que